Olá pessoas, meu nome é Alf, que estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês. E bem, hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre os novos anúncios da Panini que ocorreram aí no evento da Comic Con Experience aí em dezembro de 2018, beleza? E além de citar quais são esses anúncios, também vou dar um pouquinho sobre minha experiência inicial sobre cada um deles. Eu peguei todos eles, li online o primeiro capítulozinho de cada um, e eu vou estar falando aqui um pouquinho sobre o que eu senti lendo essas obras, para vocês tentarem entender um pouco melhor se vale a pena vocês pegarem ela para ler ou se vocês vão deixar passar mesmo, porque afinal os mangás da Panini são um pouquinho caros aqui no Brasil, né? Mas bem, o primeiro anúncio foi então o Omoyo Maware Furry. Tem aí 10 volumes, ainda tá lançando no Japão ainda. Ele foi anunciado aqui com capa de papel cartão e miolo em off-white, beleza? Eu acho que vai ser R$21,90 provavelmente, mas o preço acho que ainda não foi anunciado, beleza? A nota deste mangazinho é de 7,96 no My Anime List, e ele é dos gêneros drama, romance, escolar e shoujo. Sim, mais um shoujo. Eles até comentaram na live lá que o pessoal tava especulando que não iria mais ter shoujos aqui no Brasil, porque isso não faz um sucesso muito relevante aqui, mas está aí mais um shoujo, e ele é de uma autora famosa, que no caso é a mesma autora do Ao Haraido, que já saiu aqui no Brasil. Não li Ao Haraido, eu tenho um pouquinho de interesse, mas comprar esses volumes no Brasil é difícil, porque é da Panini, então já sabe, né? Então, esse magazinho aqui, ele é um shoujozinho bem de boa, ele começa bem relax ali, a personagem, no caso é a Yuna, é a protagonista da obra. Começa a história ali então com ela falando que ela ia entrar pro ensino médio, mas que a melhor amiga dela, que estudava com ela desde o fundamental, iria se mudar, iria sair da cidade mesmo, tanto que elas moravam até no mesmo prédio. E ela sai de casa para poder se despedir dela e vai lá pra estação de trem, e aí ela encontra com a Akari. A Akari, no caso, ela se torna aí uma nova amiga da Yuna. Ela se conhece por acaso naquele lugar lá, porque a Akari também estava indo se despedir de uma amiga dela que estava se mudando, e para isso ela precisava de dinheiro, que ela tinha esquecido a carteira dela, e ela acaba pedindo pra Yuna, e a Yuna acaba cedendo pra ela desse dinheiro a poder emprestado e tal, e elas combinam se devolver o dinheiro depois, no outro dia e tudo mais. E aí elas vão pro que elas tinham que fazer, beleza, e aí depois corta já pro outro dia, e elas se encontrando e tal. Depois que elas se encontram, a Kari, ela simpatiza muito com a Yuna, também porque ela tem emprestado dinheiro pra uma desconhecida e tudo mais, e elas acabam então indo juntas pra casa, e elas percebem que no caso agora elas estão morando no mesmo prédio, e aí elas vão se conhecendo um pouco mais e tal, vão se tornando mais próximas. E aí tem um negócio também que a Yuna, ela meio que se encanta ali pelo que ela chama de príncipe, que no caso, depois ela descobre que era o irmão da Akari, e pra ela era só um cara aleatório que ela tinha encontrado por aí. E elas também percebem que elas vão acabar indo pra mesma escola e também estão na mesma classe. 200 coincidências ao mesmo tempo assim. E além do tal príncipe que chama Yamamoto Ryo, também tem o Kazumi Inui, que no caso é um amigo de infância da personagem principal, que também tá no meio dessa história aí e tal. E aí vai começar o romancezinho básico de shoujo, né? É legalzinho, pra quem gosta de shoujo, eu acho que vai gostar sim, mas eu não sei se tem algo demais, assim, que faz a história ficar realmente muito boa. Mas o início tava legal, dava pra continuar de boa lendo. Eu parei porque eu tinha que ler um capítulo de cada um pra poder falar pra vocês, beleza? O próximo, então, já é bem mais conhecido. Ele é chamado, então, de Wotaku ni Koi wa Muzukashi, e ele tem 6 volumes, tá em andamento ainda. E no caso, ele tem a notinha de 8,22 no My Anime List, e os gêneros deles são comédia e romance, e ele também é um josei. Eles deixaram bastante destaque isso durante a apresentação da Panini. Esse, no caso, é para mulheres adultas, e ele é um romance, mas ele tem um diferencial que, em vez de ser um romancezinho simples e tal, os personagens são extremamente carismáticos, e eu pelo menos me identifiquei muito com eles, porque eles são basicamente otakus gamers meio antissociais, principalmente o protagonista mesmo, o Hirotaka. Ele é muito mesmo, tipo aquele cara quietão, que só quer saber de jogar. Então, esse é o tipo de cara que ele é um otaku mesmo, ele é o estereótipo de otaku. E a Narumi, que é a outra protagonista, entre aspas, né, os dois vão ficar juntos ali protagonizando a história, ela também é otaku gamer e tudo mais, só que ela, no caso, ela gosta de esconder esse lado dela, porque ela acha que todos os outros otakus que ela vai conhecer por aí, e vão entender o lado dela e vão gostar dela mesmo ela sendo uma otaku, são pessoas estranhas. Então ela tem esse preconceito aí, mesmo ela tendo esse amigo dela. E no caso, a história começa quando eles se encontram no novo trabalho deles, e eles chegam lá e, por coincidência, eles descobrem que estão trabalhando no mesmo lugar. E aí eles combinam de sair pra poder conversar e tudo mais, começa a ver a relação deles, que eles já se conheciam desde a escola, e eles jogavam juntos, é realmente amigos mesmo. E aí a Narumi começa a reclamar do lançamento dela, que nunca dá certo, sempre o cara descobre que ela é otaku, o cara rejeita ela. E aí o Hirotaka já taca assim, ó, e aí, por que você não fica comigo então? Porque ele é bonitão, gostosão, também ele é otaku, gamer, ele não vai julgar ela. Inclusive eles são amigos justamente por causa disso, eles têm os mesmos gostos e tal. E aí ele fala que vai ajudar ela a passar na fase do jogo e a farmar, e ela simplesmente aceita. E basicamente é assim que termina o inicinho da história, ali no caso do capítulo 0 e o capítulo 1, que foram os que eu li. E tipo,
a relação deles parece muito bacana mesmo. Eu gostei demais dos personagens. Com certeza absoluta eu quero continuar esse, sem dúvidas mesmo. Eu tô muito curioso pra continuar. Inclusive ele já ganhou um anime. O anime tem uma nota um pouquinho mais baixa, a nota de 8.04, se eu não me engano. E eu tenho interesse também em ver o anime. Talvez eu veja um anime e depois leia o mangá quando sair aqui. Eu acho que pode ser uma boa. Mas bem, vamos para o próximo então, que foi anunciado, que agora é um que eu acho que quase ninguém conhece, que é o Konoha. Esse mangá é deveras estranho, de verdade. Eu não sei de onde a Panini tirou esse negócio, mas né, tá bom. Ele tem 8 volumes também, tá em andamento. E no caso tem a notinha aí no MyAnimeList de 7.47 e apenas 500 usuários avaliaram ele. Você vê como é que o negócio é famosão aí, né? Top dos top. No caso, os gêneros dele é horror, psicológico e seinen. Esses gêneros me interessam bastante. Então, como eu tinha que fazer esse vídeo, eu dei a chance, fui lá ler o primeiro capítulo dele e beleza, né? Vamos ler esse negócio e é uma bagunça. Eu não sei qual que o autor quer fazer com esse negócio. Eu sei que o protagonista, que é o Tadashi, ele é um cara que fica andando aleatoriamente por aí, e ele diz que o objetivo dele é mostrar o quão frágeis são os humanos, algo do tipo. E aí pra isso ele sai matando todo mundo, porque sim. Só que a forma como ele mata é uma forma que é meio que interagindo com o psicológico da pessoa. Ele trata a pessoa de uma forma que ela acredita naquilo que ele disse, de todas as formas possíveis, e a pessoa acaba se matando às vezes. Por exemplo, o primeiro cara que ele aparece no mangá, tá junto com ele, eles estão num lugar comendo, e aí o cara tá tomando um chá. Na hora que o cara termina de tomar o chá, ele vira pra ele e ele fala que o chá tava envenenado e o cara iria morrer. E depois ele sai e o cara simplesmente morre. Aí começa a investigação e tudo mais, tem a investigadora que aparece nesse primeiro capítulo e eles tentam entender se tinha realmente veneno naquele chá e não tinha nada. E aí eles ficam sem saber o que tava acontecendo direito. Aí chega um cara lá, um velho, mas eu sei de muitas coisas. Aí eles começam a falar sobre no século sei lá quanto existia um experimento que eles prendiam a pessoa, e aí falavam que se ela perdesse mais de 30% do sangue dela, ela iria morrer. E aí eles tampam a visão dela para ela não conseguir ver o resto do corpo, usavam um material, uma faca feita de borracha, mas que dava a sensação de que estava sendo cortado para fazer a pessoa sentir que ela estava sendo ferida. Depois davam um sangue falso para ela achar que aquele sangue era dela, e mesmo sem ser o sangue real dela, ela achava que ela estava perdendo muito sangue e ela desmaiava e morria, sendo que na verdade ela não estava nem ferida. É uma coisa meio no psicológico da pessoa. Talvez aquele efeito placebo que existem e tal, se vocês não conhecem, dá uma pesquisadinha aí, que é algo interessante. E basicamente é isso. Eu acho que a obra vai estar trabalhando totalmente sobre isso. Pelo menos foi o que eu entendi. Achei estranho que nesse primeiro capítulo não desenvolveu nada dos personagens. Que aparece esse cara e ele é malvadão e quer fazer isso porque sim. E aparece as pessoas, tipo, a investigadora, achei que ela iria ser importante, mas ela já morre nesse capítulo. E antes disso, ela dá um beijo nele e eles ficam no meio da rua. Eu não entendi porcaria nenhuma, mas tudo bem. Isso aqui tem chances de ser ou terrivelmente ruim ou absurdamente bom. Eu acho que é terrivelmente ruim, sério. Eu realmente acho isso, que é uma obra tão estranha assim. Eu acho que se ela tivesse feito um serviço realmente muito bom, ela teria explodido já, porque é algo muito estranho, tipo, muito específico, não é algo genérico e tal. Então, eu tô curioso pra continuar lendo, mas eu não arrisco comprar isso daqui não, mas aí vocês que sabem, né? Se quiserem dar uma lida online também, eu recomendo. Talvez eu continue lendo e aí eu vejo, talvez eu possa até fazer um vídeo só sobre esse mangá, porque ele é bem estranho e eu acho que as pessoas não conhecem muito. E agora, o grande anúncio do evento foi a estrela da vez aí, foi o Golden Kamuy. Isso mesmo, essa obra que já ganhou aí a primeira temporada de anime completa, tá ganhando a segunda agora e tá fazendo um sucesso bem bacana. Todo mundo que assiste tá falando que é realmente muito divertido e tudo mais. E a obra, eu não sabia muito bem, mas ela tem um lado bem sério. Inclusive, eu fui ler o primeiro capítulo e ele foi basicamente todo sério, não teve nada de comédia nesse primeiro capítulo. E realmente me interessou muito, eu fiquei muito preso na leitura, de verdade mesmo. O traço é muito lindo de verdade. E esse aqui, com certeza absoluta, eu quero comprar, de verdade. Ele atualmente tem 8 volumes, ele ainda tá em andamento. O material dele é o mesmo dos outros e tal, deve estar aí por R$20,90 também, aquele papinho de sempre. A nota do caso dele é 8.51, a maior de todos que eu falei aqui. E os gêneros dele são ação, aventura, histórico e seinen. Pra quem não gosta muito de histórico, não precisa se preocupar, porque o histórico é basicamente sobre o contexto que tá acontecendo as coisas ali, a guerra que tinha acontecido, o período que tá passando a história, mas não é tipo muito histórico, por exemplo, como Inoce, por exemplo, que é full histórico. Não é assim. É uma história de boa pra você acompanhar e tal, mais parecido com Vagabond, por exemplo, quem conhece aí, é interessante. E parece que tem bastante coisas de comédia, porque o pessoal fica falando aí e tal, que acha absolutamente engraçado e tudo mais. E eu fiquei bastante interessado nele. Eu já tava um pouquinho interessado em ver o anime, só que a animação parece que tá sendo catastrófica. Tem o urso que aparece que é muito feio e parece que é recorrente na história e tudo mais. E basicamente a história dele começa
com o protagonista, que é o Saichi Sugimoto, falando dele da guerra e tudo mais. E um amigo dele morre na guerra, e antes disso eles já tinham conversado, e o objetivo dele era conseguir muito dinheiro para levar a esposa dele para os Estados Unidos para fazer um tratamento no oftalmologista, porque ela tava ficando cega e ela não queria conseguir cuidar do próprio filho, e ele queria isso, era o objetivo do cara. Só que o cara morreu e ele pediu pro Sugimoto cumprir esse objetivo para ele. E aí passa pro Sugimoto ele num lugar procurando por pepitas de ouro na água e tudo mais, e tem um velho que tá conversando com ele, e o velho começa a contar várias histórias e tal. O velho tava bebum, doidão lá, e aí o velho conta sobre pessoas que tinham achado muito ouro e tal, várias pessoas, e aí depois elas foram presas e elas tinham escondido o tesouro, e eles tatuaram na pele das pessoas, o que seria uma forma de descobrir o lugar onde estava escondido. E aí teria então que juntar todas as pessoas, teria que cortar a pele delas para poder montar como se fosse tipo um mapa que mostraria onde aquilo tá escondido. E o protagonista fica muito interessado, porque ele tava precisando muito de dinheiro para poder cumprir esse objetivo dele, no caso, no lugar do amigo dele que morreu. Só que o que acontece é que o velho tava bebum, doidão lá. E aí o velho depois que percebe que ele tava contando um monte de coisa pro cara que não era pra ele ter contado. E aí é nesse momento também que o Sugimoto percebe que era verdade, né? Já que o cara tava pistola depois que ele percebeu que fez merda. E aí o cara tenta brigar com ele e tudo mais. E aí acaba que o cara, o velhão lá, ele é atacado por um urso e morre. E aí é nesse momento que o Sugimoto percebe que o velho, na verdade, era uma das pessoas que estava na história, que tem as tatuagens no corpo, que mostram sobre aquilo. E aí, então, ele fica mais interessado ainda naquilo, só que ele tem que carregar o corpo do velho para poder conseguir pegar a pele dele depois e observar tudo mais. Só que tem ursos na região, inclusive o cara foi morto por um urso. Ele vê também um ursinho, tá lá, bebê e tudo mais. E aí, aparece o ursão vai atacar ele. Quem salva ele é a Arcirpa, que é de uma tribo, acho que é tribo que fala, de uma aldeia lá, que é lá perto. E eles começam a conversar e tudo mais, ele conta pra ela sobre a história e tudo mais, e ela acredita, e ela decide ajudar ele naquele momento. E aí então o objetivo deles era, no caso, montar uma fogueirinha e esperar o urso aparecer pra poder matar ele e conseguir sair com o corpo de lá e não ser perseguido pelo urso. Basicamente esse é o primeiro capítulo, é realmente muito bom. Esse aqui de longe é o que eu mais recomendo daqui, de verdade. Os dois que eu tenho interesse em comprar, então, quando forem sair aqui no Brasil, é o Gon Kamui e o Otaku. O Otaku eu vou querer ver um anime, o Gon Kamui eu não sei, talvez eu espere mesmo sair o mangá, porque certeza absoluta que vai ser bom, porque eu gostei demais mesmo, tipo, muito mesmo. Esse aqui é aquele mangá que se eu não tivesse que fazer esse vídeo agora, eu teria pegado e lido todos os capítulos traduzidos. Apesar que só tem 30 traduzidos, então eu teria que ler em inglês, provavelmente. Mas é isso então, galera, já deu aí 20 minutos de gravação. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse estilinho aí falando sobre os novos lançamentos, dando minha opiniãozinha básica do início deles. Não se esqueçam de conferir por si mesmos as obras, porque, bem, como eu disse aqui, eu só li um capítulo de cada, então eu não tenho certeza se elas realmente vão continuar boas, ou se elas vão piorar, ou não sei. Então, deem uma olhada na obra aí, confiram direitinho pra vocês comprarem aí o que vocês tiverem realmente interesse, mas espero ter ajudado aí a vocês a decidirem aí o que vocês têm interesse e o que não tem, beleza? Mas é isso, se você deixar seu like, compartilhar o vídeo pro canal continuar crescendo, e é isso, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!